No campo da inteligência artificial, agentes são sistemas autônomos que podem interpretar o ambiente, tomar decisões e agir de forma independente. Mas quando as tarefas são complexas e grandes demais para serem geridas por um único agente, os multiagentes entram em ação. Parece até super-herói, né? Para falar sobre o impacto dos multiagentes na sociedade, eu recebo hoje o Fernando Xavier, que é especialista em Direito e Finanças. Seja bem-vindo ao Rio ETEC, Fernando. Muito obrigado, Beto. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Legal. Vamos lá começar do começo, então. Essa história de agente, a gente já escuta há um certo tempo, mas multiagente é mais recente. Então, tenta explicar para o nosso público de uma maneira mais para leigos, né? O que é um agente, o que é um multiagente e o que diferencia um agente de uma simples automação. Perfeito, Beto. O conceito de agente, ele surgiu na década de 90, quando se estava ainda engatinhando na inteligência artificial, exatamente para você conseguir ter algumas decisões tomadas de forma autônoma pela tecnologia. Tá? E aí, só que naquela época a gente não tinha uma capacidade de computação para conseguir conectar diversos agentes dentro de uma tarefa maior. Então aquilo era feito de forma mais individual, mais caso a caso, porque você não conseguia escalar muito, você não tinha as APIs que nós temos hoje e a inteligência artificial generativa, o estado da arte da IA que a gente tem, está chegando perto hoje, né? Então lá na década de 90, quando surgiram os agentes de IA, era dentro desse contexto mais embrionário. Nos anos 2000, você começa a falar de multiagente, você começa a ter maior capacidade de computação, né? Você evolui muito a capacidade computacional nessa época e aí passa a ter essa possibilidade. Mas só por volta de 2023, uns 2 anos atrás, muito recente, com o avanço da IA generativa, né, com os grandes modelos de linguagem e também com o avanço das APIs para possibilitar. Explica para o nosso público o que é uma API. A API, basicamente, Beto, é quando você consegue conectar dois sistemas diferentes, 2 softwares, né? Então, é como se você fizesse uma ponte... Um tradutor, né? De um para o outro. Você faz uma ponte que conecta 2 sistemas, onde um sistema pode ver o que está dentro do outro, inclusive imputar alguma coisa dentro do outro. Então, a API ela pode ser uma API de leitura, digamos assim, olha, você vai fazer uma ponte para o meu sistema e você vai ver o que está no meu sistema. Não pode mudar, mas não pode ver. Mudar. Ou uma API de leitura e registro, escrita, né? Então, você pode ver o que está no meu sistema e você pode, inclusive, alterar coisas ali. E com isso, com essas APIs, que aí os multiagentes eles passaram a fazer muito mais sentido. Porque você conecta esses agentes em sistemas, né, que o pessoal chama de RP, de CRM, que são sistemas que gerenciam ou tarefas, ou processos, ou a parte comercial de relacionamento. Então você conecta esses multiagentes para eles conseguirem também acessar, interagir com esses sistemas. Você falou de ERP. ERP são grandes sistemas, né, para grandes empresas. Eu participei da divulgação de um novo ERP, um SAP, né, da era da SAP, né, de uma grande empresa. E eu me lembro do pessoal de TI me mostrando tudo pendurado ali nas coisas dos programas. E sem API você não consegue fazer essa integração, né? Era tudo... Dentro do servidor. Era muito difícil, meio isolado. Como é que a gente junta esse sistema de pagamento com o sistema, né, sei lá, de logística, né? Então, a API é importantíssima para essa integração de sistemas e, com certeza, para os multiagentes serem mais eficientes, né? Quanto mais campo, acredito, eles, né, e lugares eles conseguem ir, mais informação eles têm. Né? Exatamente, porque a essência do agente é exatamente essa, ele conseguir extrair dados em fontes diferentes, né? Então, por exemplo, se você for pegar num exemplo do campo jurídico, né? Você tem os processos judiciais que estão no site dos tribunais. Então, a gente vai lá, coleta o processo e aí imputa dentro do sistema do cliente. E aí faz a leitura, um outro agente faz a leitura desse processo e imputa os campos, já cadastra esse processo dentro do sistema do cliente. Então, aí tem um outro agente que vai avaliar as publicações desse processo ao longo
do ciclo de vida dessa ação. Então, tem diversas demandas possíveis para esses agentes dentro de um contexto onde ele precisa consumir de outros sistemas, informações, extrair, passar para outros e ter todo esse intercâmbio que as APIs ajudam muito, né? E você tocou no ponto da diferença das automações. Isso. Basicamente, uma automação é quando você já tem uma maior previsibilidade do que você quer como resposta, né, do output. No agente e nos multi-agentes, não, eles conseguem tomar decisões realmente autônomas, e aí vale fazer um disclaimer aqui, que hoje a gente está no estado que a IA ainda é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão, então a gente não tem uma inteligência autônoma, né? O Elon Musk está falando, né? O pessoal da OpenAI, o Sam Altman falou que talvez nesse ano a gente já tenha uma IA autônoma, mas não é o caso. Muita gente acha, inclusive, que essa fala é meio absurda, assim, né? A gente ainda está um pouco longe disso, né? Então a IA ela não é autônoma, é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão. Por mais que esses agentes tenham autonomia, é importante que haja uma verificação, double check humano desses resultados. Entendi. E quais são as áreas? Você falou do setor jurídico, quais outras áreas você acredita que podem e já estão sendo beneficiadas pela utilização de multi-agentes? Na área de finanças, você já tem muita coisa que busca informações nos bancos, no Banco Central, em diversas fontes, e que você consegue conciliar tudo isso para trazer já muito mais informação e trazer até já decisões ali que depois vão ser verificadas, né? Na parte de atendimento, né, de assistente, chatbot, você já está bem avançado também, já tem diversos multi-agentes rodando em cima de WhatsApp, em cima de Telegram, em cima dessas ferramentas, né, para você conseguir orquestrar ali todo. Eu quero marcar uma viagem. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu quero marcar uma viagem. Aí você tem um agente que opera no WhatsApp, ele já vai lá no site da agência, o outro compra, o outro monta o roteiro, o outro pega a hospedagem, faz as reservas, e você tem esses multi-agentes reservando uma simples viagem, ou questões mais complexas relacionadas a finanças. Então, imposto de renda, né? Pega todos os comprovantes, todos os bancos, todas as declarações, etc. Então, você tem diversos casos de uso, desde os mais triviais do dia a dia até casos de uso mais complexos. A gente estava falando aqui anteriormente aqui das cidades inteligentes, né? A questão do trânsito é perfeito o uso, né, de multi-inteligências artificiais, né, para poder controlar tráfego, sinal aberto, tá com problema ali. Acredito que lá na central lá do COR, né, aqui do Rio, lá na sede da prefeitura deve ser a terra dos multi-agentes, né? Porque é muito sistema, é corpo de bombeiros, é defesa civil, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Agora, então, como os humanos, você falou de supervisão, como normalmente os humanos trabalham com os multi-agentes? Como é essa parceria? Né? Essa parceria, Beto, a gente tem um grande dilema aqui, né? Se essa parceria ela vai ser num sentido mais de supervisão ou de complementaridade. O que eu acredito dentro do nosso contexto de mercado de trabalho é que esses resultados trazidos, eles podem, em alguns casos, já ser resultados finais que só precisam ser checados. Então, você tem uma tarefa, ou tarefas, né? Você tem uma missão, você dá uma missão para esses multi-agentes, que é uma missão mais procedimental, digamos assim, você vai precisar só checar. Então, você vai precisar de um trabalho humano ali, desse double check, que é um trabalho mais simples. Em alguns outros casos, você tem tarefas mais complexas em que o output, o resultado trazido pelos multi-agentes, ele vai precisar ainda ser aprimorado. É como se você tivesse com uma pilha de documento, uma pilha de dados muito grande, em que esse multi-agentes eles destrinchassem esses dados, né? No caso da análise de contratos, você tem ali diversos contratos, você tem diversas cláusulas, você tem que ver se está assinado, se não está, diversas coisas dentro de um contexto de análise de contrato. Mas só que aquele aspecto negocial, o que as partes conversaram ali na reunião e etc., o que as pessoas alinharam que seria incluído naquele contrato. Então você tem uma análise humana depois para definir, olha, isso aqui está indo no caminho certo, não está, uma análise mais estratégica. E aí o que vai depender aí é que essa pessoa que está no double check, ela tende a ser
substituída, né, pela tecnologia conforme a tecnologia for avançando, né, e uma outra pessoa que vai trazer a estratégia com base num trabalho de multiagente, essa pessoa vai ganhar muito tempo e ela, sabendo operar bem esses multiagentes, né, fazendo com que eles tragam coisas valiosas, vai conseguir entregar um resultado muito melhor para os seus clientes, enfim, para a sociedade como um todo. É um caminho sem volta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu pergunto já mais tangibilizando e trazendo para a vida das pessoas, né? Tem até né, há pouco tempo eu tive um convidado, né, que falou, cara, em muito pouco tempo você vai ter o seu agente, né, seu particular, né, enfim, uma inteligência artificial que ao seu serviço, sabendo tudo que você gosta, como você gosta do café, como você gosta disso, etc. Mas vamos falar de hoje. Como os multiagentes, a gente falou um pouco, né, nas empresas, mas na vida das pessoas, como isso está aparecendo, mesmo que as pessoas não percebam. Né? Olha, no campo da saúde a gente vem acompanhando um avanço relevante, principalmente relacionado à triagem, algumas questões preliminares de entender ali como está a pessoa de fato, né, num contexto de emergência, num contexto de uma triagem, no contexto de uma cirurgia ajudando, né, cirurgiões já tem até algum contexto que as máquinas operam de fato, né, mas aí você já entra num campo mais de robótica, que não necessariamente é de multiagente, mas na saúde você tem diversos campos de atuação. Eu vejo muito na logística também, planejamento e logística, né, em relação a estradas, a tempo de entrega, clima. Você tem que avaliar, poxa, o clima, o trânsito, as diversas variáveis, né? Aquilo é perecível, não é? Como que funciona? Então tem bastante aplicação ali também. E no contexto do turismo, né? Que a gente citou o exemplo das viagens, um amigo meu foi pro Japão agora, e aí nas cidadezinhas do interior, as pessoas não falam inglês. Né? Então você tem que se virar, e ele se virou com a IA, né? Ele se virou com ali umas 3 ferramentas lá que ele utilizava de tradução, né? de tradução, de geolocalização, etc. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Bacana. Agora, como se desenvolve vocês lá na sua empresa e um multiagente ou essa nova fronteira aí de tecnologia, e como você vê o Brasil e o Rio? Beto, nós temos hoje cerca de 80 milhões de processos judiciais no Brasil. Se a gente pega cada adulto, considerando cada processo tem um autor e um réu, basicamente todo adulto no Brasil está em algum processo judicial, como autor ou como réu. Então é um número muito absurdo. Você imagina 80 milhões de processos ativos, né, todos os anos. Por isso, você tem dentro da esteira dos processos, esses processos eles geram diversas publicações. Então, esses 80 milhões geram 200, 300 milhões de publicações, ou seja, que são andamentos desses processos judiciais. Então, você tem um volume de dados muito absurdo. Você tem 91 tribunais no Brasil que usam mais de 180 sistemas diferentes. Então, você imagina o que esses agentes precisam orquestrar para conseguir entregar, ajudar o judiciário e ajudar a sociedade a ter um ciclo processual mais célere, a ter um resultado mais célere naquele processo, tanto para empresas quanto pessoas físicas. Então, você tem dentro desse contexto uma baita oportunidade de utilizar os multiagentes para extrair esses dados nos sites dos tribunais, tratar, pegar as informações, já informar o andamento do processo, né? Quando não precisa nem ser advogado, os clientes ficam muito, pô, como é que está o meu processo? E aí, doutor, como é que está? Pro advogado dá um trabalho danado, tem que entrar, parar tudo, né? Todo dia, basicamente, entrar lá no tribunal. Então, você já pode ter um multiagente, ó, esse processo atualizou, assim, já faz um resumo. Um agente pega lá no tribunal, o outro faz um resumo, o outro, enfim, coloca os principais campos, já traz para o advogado, ó, o status é esse. O advogado dá uma olhadinha, não, beleza, não, deixa eu acertar isso aqui e tal. Mas e pronto, manda. Já no formato do meu relatório, já tempo. Economizou 90% do tempo. Outra coisa na análise de contratos, hoje cerca de 9% do faturamento das empresas
ele é gasto na gestão dos contratos. Seja de renovação, que muitas vezes não renova, esquece de renovar, não sabe se está assinado, enfim. Isso dá um problema danado para grandes empresas, essa gestão contratual. É também uma loucura, um volume de dados absurdo, que você pode ter os agentes para verificar. Esse contrato já venceu, esse contrato está assinado, esse contrato tem as cláusulas principais que a empresa exige que tenham no compliance. Então você tem também, tanto na parte de processo, que a gente chama de controladoria, né? Alguns chamam de legal ops, ou na análise de contratos você tem diversos casos de uso para esse agente, que é o que nós desenvolvemos basicamente nessas duas áreas principais. Interessante, já vi aqui a possibilidade também, com certeza, em administração de bens, por exemplo. Sem dúvida. Né? Quem tem muitos imóveis, sem dúvida. Já tem que pagar o IPTU, olha, está renovando o contrato, é isso. Né? Sem dúvida. Chegou uma empresa para a gente a semana passada e falou, olha, eu estou com 40 milhões bloqueado em processo judicial. Cisbajude, né, que é a forma que o juiz bloqueia bens da empresa, tá bloqueado lá. Eu tenho aqui 2.000 e poucos processos que eu preciso ler esse processo, a IA precisa ler todos os processos e me dizer se eu tenho valor para resgatar ou se não tem. Então a empresa conseguiu colocar para dentro 40 milhões que estavam lá bloqueados em processo judicial que já poderiam ser retirados. Sim. Mas só que isso acaba ficando lá no depósito recursal. Você tem a mesma coisa. Atualizado não? Fica lá? Não, depósito. Você tem na Caixa Econômica a mesma coisa. Então, enfim, a Caixa até rodou um edital agora chamando startups para tentar resolver esse problema, que é uma loucura. Então, assim, tem muita dentro de finanças, da área jurídica, tem um mato muito alto, cheio de coisa para onde tem muita informação espalhada, os multiagentes são exigidos e muito bem-vindos, né? Agora vamos falar aí do lado negativo. Sim. Quais são as principais falhas desses sistemas e se tem uma redundância, ou supervisão humana, né? A gente sabe que a inteligência artificial, para o público pode parecer engraçado ou surpreendente, ela alucina, tem até essa palavra, alucinação, porque ela inventa, quando ela não consegue informação, ela tem que dar um resultado e ela inventa sem o menor pudor. Como vocês tratam desses problemas da IA? Você consegue mitigar as alucinações, mas elas ainda assim elas podem existir, ou trazendo dados que são incorretos, digamos assim, não foram verificados, inventados, ou em um caso também, Beto, que está dando muito burburinho nos Estados Unidos, que é utilizar fontes que são protegidas por direito autoral, utilizar livros, né? Você tem alguns processos nos Estados Unidos discutindo isso. A IA pode utilizar livros para dar a resposta. Se ela utiliza esses livros, ela não teria que pagar a royalty, ela não teria alguma obrigação sobre quem inventou essas obras. A gente vai começar a ter essas discussões aqui no Brasil, mas você tem essas questões de responsabilidade também em cima disso. Então pode alucinar, existe essa necessidade de verificação humana por conta disso, existe a necessidade, a importância pelo menos de você criar uma redundância para que um agente consiga evitar ou mitigar o erro de outro agente. Existe essa redundância, porque a tarefa vai até certo ponto, aí um outro agente consegue checar, ou utilizando, porque em alguns casos você pode fazer com uma tecnologia um pouco mais simples, né, uma análise se um contrato está assinado ou não, ou você vai precisar eventualmente de algum OCR, alguma questão ali em cima daquilo, que aí você tem um outro agente que faz OCR, se aquilo não for já... OCR a leitura em cima de algo que foi digitalizado ou foi... não é nativamente digital. Então você tem alguns agentes que podem suprimir, porque você vai ter uma necessidade de requisição de algo mais complexo e que tem mais custo. Então ele só entraria num segundo momento. Esse outro agente, o backup, digamos assim, se der algum problema, você me chama. É o irmão mais velho ali, né? Então você tenta resolver. Você tenta resolver aí. Qualquer coisa você me chama se der problema, que eu te ajudo aqui, que eu tenho mais experiência, sou mais. Agora, vocês chegam a dar nomes para esses agentes? Sim. A gente. Vocês antropomorfizam, tipo, é o Pedro, é o Beto, ou como é que ou é letra, como é que é isso? A gente gosta de trazer
o expert em tais tarefas, né? Então a gente tem na parte de jurídica, tem de processos e publicações ou de contratos. Então, Contract Expert, você tem o Pub Expert, que é de publicação, você tem o Proc Expert, parte de processos. Enfim, a gente está até fazendo dentro da nossa área de branding para nomear outros casos de uso também, mas a gente foi um pouco nessa linha. Não de dar um nome humano, mas ali o expert em determinado caso de uso, né? Determinada missão, digamos assim. E o desenvolvimento, como é isso para vocês lá na empresa de vocês? Olha, o desenvolvimento ele segue duas... Vocês têm, vamos já, vocês são uma empresa jurídica, né? Explica um pouco e qual é a participação de pesquisadores que estão fazendo isso. Perfeito. A New Lever é uma empresa de IA no campo jurídico. Nós somos a primeira empresa da América Latina a utilizar os multiagentes para desenvolver casos de uso dentro do direito, né? Casos de uso dentro do mercado jurídico. E aí nós temos no nosso time de engenharia duas vertentes, uma vertente de desenvolvimento e uma vertente de P&D. Os meus sócios, o Fabrício e o Newton, eles são coordenadores do laboratório de IA da UNB, né? Já trabalham com IA no judiciário, no mercado jurídico há mais de 8 anos, desenvolveram os principais projetos no STF, no STJ, diversos tribunais no Brasil, né? Projetos que já geraram aí mais de 200 milhões de reais em investimento em P&D, e eles trazem agora, nós estamos trazendo toda essa expertise deles para iniciativa privada, para empresas, para escritórios de advocacia, para a gente também. Então nós temos um desenvolvimento de casos de uso que já estão mapeados, digamos assim, mas como eles são da academia, a gente gosta de problemas muito complexos, como essa questão do resgate de 40 milhões de uma empresa, esse foi um trabalho mais de P&D. Eles sentaram e falaram, olha, a gente não tem isso desenvolvido, mas me passa o problema que a gente vai dar um jeito. Então a gente pega alguns casos, né, que são mais complexos, digamos assim, numa linha de P&D, olha, vamos ver, porque depois o mercado pode ter essa demanda por isso. Ou a gente tem o nosso ciclo de desenvolvimento normal dos serviços que nós já sabemos que existe muita dor, existe muita demanda no mercado. Entendi. Então a gente é estruturado dessa forma, com todo o time de tecnologia ali abaixo do Newton e do Fabrício. Certo. Aí vamos falar de futuro não tão distante, do curto e médio prazo. De uma maneira geral, não falar só de multi-agentes. Assim, é o Fernando no seu dia a dia, com a sua família, com o seu trabalho. Como você vê, né, porque a OpenAI está falando que vai chegar a super IA, sei lá, daqui a algum certo tempo, que a gente já vai ter a IA que pensa, né, que é senciente, né, que sabe que existe. Então você já deu meio que tua opinião, você acha que isso não está tão perto quanto, né, e assim, se perguntar para 10 pessoas, cada uma vai falar 10 respostas sobre isso. Qual a tua opinião sobre o futuro? A gente teve uma explosão de desenvolvimento, né, multi-agente, tem gente até que chama de IA 2.0, né, porque realmente já é um passo além, né, em termos de eficiência. Então, como você e vocês lá na sua empresa estão vendo aí esse futuro? Nós vemos, Beto, que houve um amadurecimento dos grandes modelos de linguagem que são horizontais. Eles não têm casos de uso pré-definidos, né, como o ChatGPT, DeepSeek, etc. O Gemini. Você tem esses modelos que eles servem para tudo. Digamos assim, para tarefas... São modelos genéricos, a gente chama de modelos mais horizontais. Então, nos próximos 6 meses a 1 ano, a gente vai ter uma proliferação dos modelos verticalizados. Então, você vai ter os modelos de IA, os multiagentes dentro da medicina, dentro da área de finanças, dentro da área jurídica, né, como a New Lever está se posicionando e diversas outras empresas. E, então, você vai ter essa proliferação, né, essa pulverização. Daqui a pouco, esse mercado vai precisar se consolidar. Né? Você vai ver o que é fumaça, o que é fogo, né? Porque tem muito disso, muita hype, né? Ó, tem o IA, tem o multiagente, mas aí você vai ver, qual que é a acurácia, né? Como é que você mede essa acurácia, como é que é na prática? Isso é de fato multiagente ou é automação, né? Então tem muita coisa nesse sentido. Então, num cenário de 6 meses a 1 ano, eu vejo essa proliferação para depois de 1 ano isso começar a ter alguma consolidação, que o mercado ele vai começar a amadurecer
saber identificar quem entrega de fato e quem não entrega, tá? Você vai ter evolução também de plugins, né, que consigam conectar esses multiagentes. Você vai ter evolução da verificação automática de respostas, né? Então, que é isso? você vai conseguir que o próprio usuário, por exemplo, ele já dê um feedback e diga, ao invés de você precisar de um double check, o usuário já fala, ó, isso aqui está consistente, não está, né? E nesses diversos casos de uso, você tem isso e já vai um feedback automático, digamos assim, né? Você vai medindo a acurácia de forma real time, digamos assim, né? Você vai ter também o aumento da interoperabilidade, né, desses multiagentes, que é algo que hoje ainda está mais restrito, eles conseguindo se comunicar entre plataformas, né? Hoje você precisa desenvolver isso, você já está tendo algumas ferramentas que conseguem conectá-los, digamos assim, conseguem orquestrá-los, isso vai evoluir, tende a evoluir cada vez mais, né? Você tem um avanço muito grande da IA generativa, agora você vai ter um avanço muito grande da infraestrutura necessária para fazer com que você consiga realizar as demandas em volume, né? Porque você vai lá no ChatGPT, você dá um prompt, você tem uma coisa, mas se você tiver 1000 coisas ali, 1000 tarefas, né? Uma pessoa hoje não consegue integrar com a API e fazer tudo na máquina dela, né? A não ser que a pessoa tenha muito conhecimento em desenvolvimento de software. Então, você vai começar a ter essa pulverização para daqui a um ano isso começar a se amadurecer, a consolidar, você ter essa interoperabilidade entre esses sistemas e aí isso passar a ser algo que realmente está no nosso dia a dia e sobe aquela linha, né, que a gente tem os early adopters, os innovators, e ele já entra ali na maioria das pessoas começando a utilizar isso, né, como é o caso dos modelos de linguagem atuais. Daqui a pouco vai ser a tendência que daqui a pouco esse ciclo passe para os multiagentes também. E para onde olhar para saber as novidades? É para os Estados Unidos, para a China? Quem que está avançando? É a Europa? É o Brasil? Então, a Europa e os Estados Unidos eles seguiram caminhos diferentes. A Europa optou por primeiro tentar regular para depois começar a fazer. Então, você não tem hoje nenhuma empresa relevante de IA europeia. Isso é algo que precisa ser deixado bem claro, né? A Europa ela ficou para trás, sem dúvida nenhuma. Ela preferiu regular. Os Estados Unidos, né, principalmente agora com o Trump, a regulação caiu. Caiu completamente. Então, o desenvolvimento está a todo vapor. Os Estados Unidos certamente estão na vanguarda. A China, né, agora com o DeepSeek, já conseguiu demonstrar que ela também está no jogo. Né? Mesmo com muito menos recurso, parece que também está no jogo. Então eu vejo Estados Unidos e China liderando o desenvolvimento de modelos mais genéricos, mais horizontais, né, os grandes modelos, as grandes soluções, a infraestrutura. E em outros países você pode ter soluções mais verticalizadas, né, para determinados... Tem um especialista ali, o Brasil tem um especialista em jurídico. Exato, porque o sistema jurídico brasileiro é muito peculiar, muito diferente dos Estados Unidos. Sim, então a lógica aqui é muito diferente, né? Então eu imagino que a gente siga por esse caminho. Legal. Então é sempre importante estar olhando, né, os Estados Unidos e China dentro desse contexto de tecnologia. Mas o Brasil vai chegar lá, vai chegar lá. Pô, muito obrigado pela sua participação, Fernando. Eu tive o Fernando Xavier aqui falando de agente, multiagente, uma etapa mais recente da recente explosão do uso da inteligência artificial. Fique aqui no Rio ETEC, que a gente toda semana tem um bate-papo bacana como esse com o Fernando sobre os mais variados assuntos que tem a ver com tecnologia e com o Rio também, que não é à toa que está no nosso nome. Muito obrigado, Fernando. Obrigado.